A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu vou poder compartilhar com os irmãos algo que eu vivi, o sobrenatural de Deus que aconteceu na minha vida. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, falando sobre a palavra do Senhor que está em Atos 16. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Essa passagem tem tudo a ver com o que eu vivi há um tempo atrás. Porque quando a gente vem à casa do Senhor, a gente ouve a palavra e a gente guarda no nosso coração. E a palavra de Deus, ela traz refrigério. Ela traz estratégia. É Deus nos mostrando qual caminho devemos seguir. Às vezes nosso coração está duvidoso com algumas coisas e a gente pede para o Senhor: Senhor, fala comigo e me direciona. E através da palavra, Deus nos orienta a qual caminho seguir. E dessa maneira, foi na minha vida. Paulo e Silas, eles estavam indo à oração. E aqui, eu já quero abrir um parênteses para algo. Deus já tinha traçado um plano para Paulo e Silas. Eles não sabiam, mas Deus já tinha traçado um plano. Porém, o inimigo também já tinha traçado um plano para tentar destruir Paulo e Silas, para impedir Paulo e Silas de cumprir o chamado deles. O inimigo já tinha traçado uma estratégia para envergonhar Paulo e Silas. Mas o que o inimigo não sabia era que, através do plano dele, algo que ele pensou que iria destruir a vida de Paulo e Silas, Deus já tinha traçado um plano, uma estratégia muito maior. É por isso que às vezes a gente não entende por que certas coisas dão errado na nossa vida. E eu já vivenciei isso muitas vezes na minha vida. Às vezes eu me perguntava: Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? E talvez esse foi o pensamento de Paulo e Silas. Eles estavam saindo à oração. E ali chamou a atenção deles uma jovem que ficava falando: Eis aí os servos de Deus Altíssimo. Todos os dias. Ela não tinha falado nada de mais, nada de errado. Por isso que é importante a gente ter o discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque por mais
inocente que pareça, por mais certo que pareça uma situação, às vezes é o inimigo montando uma cilada. E se a gente não tiver o discernimento, a gente cai. E aí que é importante a gente estar ligado, porque Deus ele sempre dá uma estratégia. Quando Paulo e Silas perceberam que aquela jovem estava possessa com espírito de adivinhação, repreenderam. E ao repreender, ali o inimigo com certeza já tinha pensado: eles vão vir, vão repreender, aí aqueles mercenários que usam a menina para ganhar dinheiro vão prender eles e eu vou conseguir concluir meu objetivo. Eles não vão mais pregar, não vão mais fazer mais nada. Se enganou. Eles realmente repreenderam o espírito contrário daquela jovem. E as pessoas que usavam aquela jovem para ganhar dinheiro ficaram indignados. E fizeram com que Paulo e Silas fossem levados às autoridades locais, dizendo que o que eles estavam fazendo ali era errado. As autoridades ouviram, bateram neles e mandaram prender. E aqui eu já abro um outro parênteses. Paulo e Silas poderiam ter questionado: meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu só repreendi um espírito maligno, na verdade eu ajudei. E olha a situação que eu estou agora. Apanhei. Meu Deus, por quê? Tem vezes na vida da gente que a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente questiona: se eu tô na presença de Deus, se eu estou fazendo o que é certo, por que eu tô vivenciando isso? Eu mesmo já me fiz muitas vezes essa pergunta. Aqui não diz que Paulo e Silas questionaram nem um só minuto. Mas eu estou aqui falando o que muitas das vezes acontecem na nossa mente. Na Bíblia não diz que eles questionaram nem um minuto. A Bíblia diz que eles apanharam, foram açoitados e foram levados à prisão. Tem coisa que a gente não entende porque que acontece na vida da gente, não é mesmo? Eles fizeram o que foi certo e foi lançado na prisão. Tem momentos na vida da gente que Deus, Ele vai dar o livramento. Ele vai nos livrar que algo ruim aconteça na nossa vida. Mas tem momentos que Deus vai nos levar a passar por um momento difícil. E vai ser lá nesse momento difícil que Ele vai nos livrar, no meio do fogo. Como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles do fogo, mas Deus entrou com eles na fornalha. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Tem momentos que Deus vai nos livrar, mas tem momentos que Ele vai segurar na nossa mão e vai dizer: vamos. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. E foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram livrados da fornalha, mas eles foram livrados na fornalha. Deus entrou com eles no fogo. E tem situações que a gente passa na nossa vida que Deus vai entrar com a gente naquela situação. Por mais que a gente pareça que está sozinho, mas não estamos. Em todos os momentos Deus está ao nosso lado. E pode ter certeza que nesses momentos em que Deus não nos livra, vai ser um momento que nós vamos viver coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Qual homem que pode resistir a uma fornalha ardente? Qual homem que pode se livrar da cova dos leões? Qual homem
que pode se livrar de uma prisão? Pois eu digo, aquele que tem fé em Deus, ele tudo pode naquele que o fortalece. E aqui Paulo e Silas foram presos. Eles não questionaram. Nem um minuto. E aqui está uma estratégia. Eles ali presos, tendo todos os motivos do mundo para reclamar, eles começaram a adorar. Como é difícil adorar no meio da luta. Como é difícil louvar quando a gente está triste, não quer falar com ninguém, está desesperado. Eu mesmo já passei por várias situações assim. O meu mundo caído, meu coração quebrado, a minha alma dilacerada. E essa passagem era a que vinha na minha cabeça. O que eu devo fazer quando eu não estou entendendo nada? Eu vou adorar. Eu vou adorar. E ali em lágrimas, eu começava a louvar. E depois que eu terminava, vinha o refrigério. Então aqui é uma estratégia. Quando você não sabe o que fazer, comece a adorar o Senhor. Existe um louvor que diz que é nas horas mais difíceis que Ele mais vê a gente. E Ele realmente vê. E aqui eu quero começar a falar algo que eu vivi. Eu vivi essa palavra. Minha filha, quando tinha 2 anos, ela estava bem, como toda criança, brincando, pulando para lá e para cá. E de repente, ela começou a ficar triste no canto dela. Eu achei que era normal, que era sono, que era alguma coisa assim, e deixei ela, ficou quietinha lá no canto dela. Até que passaram-se as horas e eu fui pegá-la no colo. Quando eu peguei ela no colo, ela deu um grito, como se eu tivesse quebrado o braço dela, como se eu tivesse machucado ela, como se eu tivesse feito alguma coisa. E eu pensei, meu Deus, eu peguei ela de mau jeito, né? E eu fui tentar pegar de novo e ela gritou de novo, achei estranho aquilo. Mas eu deixei ela quietinha, não peguei mais, não encostei. Depois o Douglas chegou e foi pegar ela e ela gritou novamente, então eu percebi que algo ali estava errado. Quando eu encostava nela, ela gritava, ela chorava, como se estivesse machucando, como se eu estivesse colocando o dedo na ferida dela. E eu não entendi aquilo. No outro dia, ela estava com a boquinha toda vermelha. E quando eu fui trocar a fralda dela, ela gritou e eu chamei a minha mãe. Falei, mãe, tem alguma coisa errada, porque eu encosto nela, ela grita. A boca dela tá vermelha, ela não quis mamar. Tá muito estranho. E a minha mãe falou assim, vamos levar ela no postinho. Eu levei ela no postinho e eles falaram que não poderia fazer nada, que era pra levar no pronto-socorro. Então eu levei no pronto-socorro e ela já com a boquinha toda vermelha, como se tivesse queimado, né? Como se tivesse caído alguma coisa quente, alguma coisa assim. Cheguei lá, um médico passou um remédio. Eu achei, no entanto, que era uma alergia. E falei pra ele, pode ser um quadro alérgico, alguma coisa assim. E ele passou um remédio pra alergia. Voltei pra casa, tomando remédio, e aquilo não melhorava, só piorava. E foram passando, e a noite inteira ela ficou imóvel, como se ela tivesse desfalecida. Não mamou, não comeu, o que era estranho, porque ela vivia mamando, vivia querendo comer alguma coisa, e eu achei estranho aquilo e levei ela de novo no hospital. Pela segunda vez o médico passou um remédio caro e saindo bolhas na boca dela, já enchendo de feridas. O quadro tinha piorado.
Voltei para casa. Achei que aquilo era uma assadura, uma queimadura, alguma coisa. Passei pomada nela. E aquilo nada de melhorar. Voltei pela 3ª vez no hospital. E o médico perguntou para mim, ela tá se alimentando? Falei, não. E ele só internou ela por causa disso. Mas ali o quadro já estava muito grave. E ali, ao internar ela, lançaram ela no quarto. E ali no quarto, a pele dela ia saindo, estourando bolhas e ficando na pele viva. Aquilo já estava me desesperando, porque ela mal conseguia abrir os olhos. A ferida enchendo no corpo inteiro. E eu tenho foto desde a primeira bolha que estourou até a cura. Mas entre a primeira bolha e a cura, houve momentos em que Deus se fez presente. E ali, com ela na pele viva, passaram-se 12 horas sem um médico visitar ela no quarto. E o quadro só piorando, piorando, piorando. E ninguém me falava o que poderia ser aquilo. Colocaram ela num quarto de isolamento. E eu me lembro que as enfermeiras disseram que iriam ter que dar o remédio em determinado horário e a hora passando. E eu fui atrás da enfermeira para ver se eles iriam dar o remédio ou não. E as enfermeiras estavam todas dormindo no balcão. E o quadro da minha filha piorando, piorando, piorando. E eu orando a Deus para que o pior não acontecesse, porque depender de médico é muito triste. Eu já vi pessoas morrendo e eu tenho trauma de hospital, então esse só foi mais um trauma para mim. E nada de médico aparecer. Aí entrou lá uma enfermeira e disse que seria necessário uma especialista para tratar daquele caso. O porém é que não tinha. Ninguém foi ver. E então eu comecei a orar. Pessoas que eram do meu convívio também começaram a orar. E pela manhã, uma especialista de pele chegou no quarto e falou assim: eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque não era pra eu estar aqui, era pra eu estar em outro lugar. Mas aí eu vim pra cá e falaram que tinha um caso e eu vim aqui ver. E quando ela olhou na minha filha, ela falou assim: mãe, esse caso é grave. Ela vai ter que ser transferida para uma UTI. O caso é que UTI não sai assim tão fácil. Pode ser que demore uma semana para sair. Mas ela precisa ir urgentemente para UTI. Eu olhei para a cara da médica especialista, porque eu tenho certeza que foi Deus que mandou ela ali. E falei para ela: minha filha corre risco de vida? Ela disse: corre. Corre sim. E ela precisa ir urgentemente para UTI. E o desespero tomou conta de mim. E chorei muito. E colocaram o nome dela lá na lista para esperar uma vaga de UTI. E enquanto ela estava esperando a vaga para UTI, entraram enfermeiras na sala. Falaram que teria que dar banho nela. O primeiro banho fui eu que dei ela na pele viva. Pediram para eu enfiar ela embaixo do chuveiro. E eu não consegui dar banho nela porque ao encostar nela, ela gritava muito, então eu não consegui. Mas aí no outro dia entraram as enfermeiras e falaram assim: mãe, a gente vai ter que tirar toda essa pomada, toda essa pele dela. A gente vai ter que esfregar com gaze. Eu olhei para as enfermeiras e falei assim: eu não vou aguentar. Não vou aguentar ver, porque não tem como encostar nela, que ela vai gritar. Elas falaram: não tem como, a gente vai ter que fazer isso. E eu falei: já que vocês vão fazer isso, então eu não vou ficar aqui, eu vou sair, porque eu não vou aguentar ver. E ali começaram a esfregar a pele viva dela com gás e óleo para arrancar toda a pomada, para arrancar toda a pele morta. E a minha filha gritava, que os gritos dela dava para ouvir lá do outro lado do hospital. E eu saí da sala.
E enquanto eu tava lá fora, eu só orava e pedia pra Deus: Deus, não deixa ela sofrer, não deixa ela sofrer, não deixa ela sofrer. Deus, cura ela, cura ela. E ouvindo os gritos dela, e aquilo lá ia no meu coração de uma forma que doía. Até que eu não aguentei ficar lá fora e entrei no quarto. E vi a minha filha tremendo de dor, gritando. Ela pulava na cama de dor. E os enfermeiros segurando e fazendo a raspagem nela. Até que eu pensei comigo: meu Deus, eu não posso fazer nada. Mas a única coisa que eu posso fazer é cantar. E ali eu entrei na sala e comecei a cantar uma música que eu e ela, a gente ouvia muito em casa. E a música era assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Eu cantava isso e a minha filha ficava parada olhando para mim cantando. Mas enquanto eu cantava isso, algo sobrenatural acontecia, porque ela parava de chorar, parava de gritar. E era como se enquanto eu estivesse louvando ali, a dor dela passasse. Ao ponto de que as enfermeiras falavam para mim assim: não para de cantar, mãe, não para de cantar. E enquanto eu cantava, a minha filha parava de gritar. Então eu creio que enquanto eu estava louvando, tinha um anjo ali derramando bálsamo sobre a dor dela. Por isso a importância de louvar em meio à dor. Mas o que eu ainda não falei era que a minha filha tinha 2 anos e não sabia falar, mas ela sempre ouvia comigo os louvores em casa. E ela, do jeitinho dela, ela cantava sem saber falar. Mas eu acredito que Deus entendia e ouvia o louvor daquela criança. E eu e ela, a gente ficava cantando desde o primeiro momento no hospital até o último dia. E eles ali terminaram a raspagem e saíram da sala. E a enfermeira ainda falou pra mim assim: mãe, que hino é esse? Eu vou ouvir. Eu gostei. E eu falei pra ela: eu sobrevivi, da Shirley Carvalhais. Eles saíram dali um pouco. A agonia por esperar uma vaga na UTI que poderia demorar. 2 horas depois volta a enfermeira dizendo: mãe, saiu uma vaga na UTI. Até nisso Deus tomou providência. O que era para demorar dias, demorou horas. E ali o meu coração dilacerado, porque primeiro minha filha tá doente, segundo ela vai pra UTI, terceiro a UTI saiu lá em São José dos Campos, um lugar onde eu nunca fui, um hospital que eu não conhecia, onde estaria sozinha eu e ela. Mas uma coisa eu não sabia, é que eu e ela ali nunca a gente esteve sozinha. Deus sempre esteve conosco e Deus providenciou tudo. Chegando lá para pegar a veia da minha filha, foram vários enfermeiros deslizando a agulha na veia dela. E ali começou o sofrimento. 1, 2, 3, 4, 5 enfermeiros tentando pegar a veia dela e a agulha dançando na veia e ela sofrendo. Até que conseguiu levar ela pro quarto. E ao levar ela pro quarto, minha filha toda queimada, perdeu a aparência, a pele dela toda... Ela toda na pele viva, gente. Eu não reconhecia mais a minha filha.
E cada dia, ao invés de melhorar, parecia que ela piorava. E eu clamando a Deus e pedindo a Deus, Deus, faz um milagre, faz um milagre. Eu não tô reconhecendo a minha filha, ela tá desfigurada. Ela não era assim, ela só tá inchando. E cada dia parecia que ela ia partir. E as madrugadas eram longas, porque eu tinha que ficar eu e ela na UTI, sem celular, sem contato com a família. Era desesperador. Aqueles barulhinhos naqueles aparelhos, e eu olhando pro aparelho pra ver se tava tudo certo, pra ver se o coração dela tava batendo, pra ver se ela tava respirando. E a minha filha só piorando. Até que uma madrugada eu fiquei a madrugada inteira louvando e orando. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam orando e cantando a Deus enquanto estavam na prisão. O louvor tem poder. Eu estou aqui nessa situação e eu vou louvar. Mas enquanto eu estiver louvando, eu peço, Senhor, que o Senhor envie aqui o mesmo anjo que o Senhor enviou lá na prisão, que quebrou os alicerces da prisão e libertaram Paulo e Silas. E que esse anjo venha tocar nela, Pai, que venha curar ela. Não deixa minha filha morrer. E ali eu fiz essa oração e fiquei a madrugada orando. No outro dia, Douglas me liga e fala que ele foi na igreja. E o pastor disse para ele que Deus tinha enviado um anjo de madrugada lá. E o anjo tocou na minha filha. E ela amanheceu melhor. Passaram-se os dias. Ela foi melhorando. Até que perderam o acesso do corpo dela e ela precisou fazer um outro tipo de acesso que ia diretamente ao coração. Eles iam enfiar uma agulha no coração dela. E eu não sabia o que significava aquilo que eles iam fazer. Mas vieram médicos especialistas de São Paulo para fazer esse procedimento dela, tamanho perigo que era. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso providenciou tudo. Cada médico, cada situação, Ele sempre se fez presente. Por isso que é importante louvar em meio à dor, louvar em meio à situação. Ter o chamado de louvor não é fácil, porque você vai ter que usar essa arma que Deus te deu em meio às lutas, em meio às decepções. E quem que está triste quer cantar? Quem? Ninguém. Mas quando nós entendemos que quando nós adoramos, o Senhor muda a estratégia. Ele faz isso na nossa vida e foi isso que Ele fez. Assim como Paulo e Silas oravam e cantavam à meia-noite, o Senhor mandou um anjo e quebrou todas as cadeias. Assim Ele fez na minha vida, na vida da minha filha. Eu e ela louvamos o tempo todo. Tem vídeo dela louvando. Ela não sabia falar, mas ela estava adorando. Por isso que nós temos que adorar em meio a situações difíceis. Por isso que a gente não pode parar de adorar. Por isso que muitas das vezes, quando a gente está desanimado, a gente tem que adorar. O problema é que no momento do desespero a gente não entende isso. Mas quando nós colocamos na nossa cabeça a passagem, a estratégia que Deus nos dá para enfrentar momentos difíceis, Deus, Ele nos dá uma luz, Ele nos dá a solução, Ele ouve a nossa adoração, a nossa oração nos momentos mais difíceis. E passaram-se os dias e a minha filha foi se recuperando. O meu maior medo era que a minha filha ficasse deformada pro resto da vida. Porque eu tinha visto algumas imagens e eu pesquisei sobre a enfermidade que disseram que ela
Estava, porém até hoje não descobriram ao certo o que era. Mas ficaria cicatrizes. Porém hoje ela não tem nenhuma cicatriz para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de estratégia. Ele não livrou Paulo e Silas da prisão, mas ele livrou Paulo e Silas na prisão. Eles não entenderam por que estavam passando por aquilo, mas depois eles foram entender que eles passaram por aquilo para viver o sobrenatural de Deus. Eles viveram o sobrenatural de Deus e através daquela situação eles ganharam uma família, eles ganharam o guarda, porque no momento que a prisão foi abalada, que todas as cadeias foram soltas, eles não saíram, eles ficaram. E quando eles ficaram, o guarda, achando que tinha todo mundo saído, ele ficou com medo e temeu pela vida dele, porque como ele iria justificar? Mas no momento que ele iria tirar a vida dele, Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. E ali ele perguntou como que ele poderia entregar a vida dele para o Senhor. E ali Paulo e Silas ganharam uma alma para Jesus. Às vezes, o nosso testemunho é para edificar e salvar vidas, e é por isso que eu estou contando esse testemunho aqui. Que esse testemunho possa alcançar a sua vida, que possa falar melhor ao teu coração. Saiba que Deus, Ele nos vê nos momentos mais difíceis. A gente não entende por que passamos por muitas situações, mas devemos passar adorando, porque em todos os momentos Deus sempre, sempre estará do nosso lado.